O ano é 1988. Ayrton Senna se torna campeão de Fórmula 1 pela primeira vez. No cinema, fãs de filmes de terror estão sendo agraciados com Halloween 4 e o Moonwalker, de Michael Jackson. George Bush é o presidente americano e o Nintendinho ganha um rival na forma do famoso Mega Drive. Computadores, nessa época, pareciam mais com aqueles terminais de Fallout. A internet por si só estava na sua infância. Jornalistas da época a descreviam como um grande experimento social, conquanto havia um pouco mais de 60 mil computadores conectados à rede, a velha ARPANET. O futuro parecia otimista para aqueles que buscavam formar carreiras através da computação e nesse novo meio que era a internet. E um desses indivíduos era um jovem estudante de 23 anos que, em uma tarde, em 2 de novembro de 88, em um laboratório de informática silencioso no MIT, acabou por fazer uma besteira tão grande que quase destruiu a recém-chegada internet, antes mesmo que ela pudesse florescer devidamente. E se você está interessado nessa história, então veio ao lugar certo. Eu sou o narrador e você está assistindo Casa na Árvore. Se gosta de tópicos como esse, então não se esqueça de se inscrever. Mas, por agora, aproveite o vídeo. Robert Tappan Morris Jr. era um estudante do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e filho de Robert Morris, um especialista em segurança de computadores que trabalhava para o governo e de quem o Robert Jr. havia herdado a afinidade e talento para com as máquinas. Morris era o tipo de estudante que preferia trabalhar em seus próprios projetos pessoais, ao invés de fazer o dever de casa. E um dia, teve a ideia de criar um programa que pudesse se esgueirar pelas conexões da rede e passar despercebido, para explorar a verdadeira extensão da internet. E depois de um longo período de trabalho duro, por volta das 8 horas da noite, Morris acabou por liberar o primeiro worm a afetar a internet. Para aqueles que não conhecem, um worm é um tipo de malware, mais perigoso que o vírus comum devido à sua capacidade de se autorreplicar continuamente. E assim que o pequeno experimento de Morris foi libertado na internet, as consequências foram desastrosas. O worm começou a se replicar em uma velocidade muito maior do que o previsto, afetando centenas e centenas de sistemas e computadores que eram conectados à rede. Como resultado, os computadores paravam de funcionar, impossibilitando que os serviços online fossem usados e incitando pânico na pequena comunidade que era a internet daquele tempo. Muitos usuários e pesquisadores tentaram lutar contra o avanço do vírus, acreditando que eles estavam sendo vítimas de algum tipo de cyberataque. E eles tinham boas razões para acreditar nisso, considerando que em menos de 24 horas, 10% de todos os computadores do mundo já haviam sido afetados pelo worm, que prejudicara as redes de várias universidades, centros de tecnologia e pesquisa, a NASA e até o Departamento de Armas Nucleares dos Estados Unidos.
Como um programa tão pequeno pode ter causado tanto estrago, pode ser apenas respondido se entendermos o quão bem programado ele foi. Morris utilizou do seu próprio conhecimento na área, como também do que ele havia aprendido com seu pai, que, como já foi dito antes, era um especialista em segurança de sistemas, para criar um programa que se aproveitaria de diversas brechas e vulnerabilidades na segurança da rede. Seja pelo sistema rudimentar de e-mails da época, ou por calcular as possíveis senhas dos usuários e se espalhar cada vez mais. Originalmente, ele havia planejado uma contramedida para impedir a replicação descontrolada do vírus. Quando o worm infectasse um sistema, ele verificaria se outra cópia de si mesmo já não estava presente naquele sistema, e, caso estivesse, uma das cópias seria excluída enquanto a outra continuaria. Mas, devido a um erro de programação, isso nunca foi devidamente implementado, resultando em diversas cópias do worm infectando um mesmo sistema, tornando-se uma espécie de ataque de DOS, que acabou sendo o principal responsável por danificar tantos sistemas na rede. E o custo que isso acabou tendo sobre o governo americano na época varia, com relatos de que o dano causado pelo vírus possa ter tido de 100 mil até 10 milhões de dólares em despesas. Quando Morris finalmente percebeu o estrago que o seu experimento havia feito na internet, ele entrou em pânico e decidiu contatar dois amigos para tentar resolver a situação. Um desses amigos acabou postando anonimamente instruções do próprio Morris em como remover o worm e conter a infecção crescente, juntamente de um pedido de desculpas para a comunidade. Ainda assim, isso não serviu de muita coisa, já que a infecção já era tão grande que ninguém realmente recebeu a mensagem até que fosse tarde demais. O outro amigo de Morris acabou se precipitando e decidiu contatar o New York Times, explicando que ele conhecia o criador do vírus e dando a entender que tudo não se passava de um experimento inocente, que deu muito errado. E com esse artigo de primeira página, as notícias sobre o acontecimento se espalhavam tão rápido quanto o próprio vírus. Com a atenção dos holofotes e as perguntas constantes dos repórteres, o amigo de Morris acabou falando demais e deixando escapar as iniciais RTM para identificar o criador do worm. O que foi mais do que o suficiente para que os repórteres descobrissem a verdadeira identidade por detrás do programador misterioso. Com a identidade do culpado revelada, o sistema judiciário dos Estados Unidos decidiu tornar Morris um exemplo, o primeiro de muitos que viriam a ser indiciados por crimes contra a cibersegurança, tornando-o, assim, o primeiro cybercriminoso conhecido. Sendo julgado a partir do ato de fraude e abuso na segurança de computadores, o tribunal não aceitou de bom grado a explicação de Morris que tudo fora um grande acidente, especialmente ao ser descoberto que ele tentou mascarar a origem do vírus por propositalmente fazer parecer que ele havia se originado na Universidade de Harvard. Ainda assim, no fim das contas, Morris recebeu liberdade condicional, tendo que pagar uma multa de 10 mil dólares e servir por mais de 400 horas de serviço comunitário.
O que se seguiu foi um período de descontaminação da internet, onde a worm foi removida da rede e os sistemas foram reestabelecidos. Nos anos que se seguiram, muitos outros programadores e hackers tentaram seguir os passos de Morris na criação de vírus e malwares para atacar e desestabilizar a rede, mas nenhum deles foi capaz de impedir a expansão global da internet, que hoje já se tornou uma parte integral da nossa vida e da nossa identidade cultural. Ainda assim, o código-fonte da velha Morris Worm foi preservado em um disquete e pode ser encontrado no Museu de História da Computação, na Califórnia. E quem sabe, talvez alguém aqui acabe roubando o museu alguma hora e liberando novamente o vírus na internet. Mas considerando o tamanho da rede e os parâmetros modernos de segurança, a grande worm não teria muito efeito na internet moderna. E quanto ao próprio Morris, ele acabou se saindo muito bem na vida. Depois de todo o incidente com a lei estadual e o vírus, ele recusou todas as oportunidades de se pronunciar publicamente sobre o ocorrido e simplesmente seguiu adiante. Em 98, ele fundou sua própria empresa de tecnologia, que depois vendeu por mais de 49 milhões de dólares. Em 99, ele se tornou professor no Instituto de Tecnologia de Massachusetts e, mais recentemente, em 2019, aos 53 anos, foi eleito para a Academia Nacional de Engenharia nos Estados Unidos. Então acho que podemos dizer que tudo acabou indo muito bem. E a lição que tiramos dessa história é: não deixe o seu experimento científico sair do controle. Sério, pode acabar destruindo a internet ou coisa bem pior. Mas é isso por hoje. Se vocês estiverem interessados em mais histórias sobre ocorrências bizarras e históricas na internet, então eu ficaria muito feliz que se inscrevessem no canal. É um apoio e um incentivo constante para continuar a produzir vídeos. Mas até lá, eu sou o narrador e você acabou de assistir Casa na Árvore. Até a próxima!